Graça e paz a todos do canal Escriptologia. Eu sou Ivan Araújo. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal para nos motivar a estar fazendo mais vídeos aqui a respeito do esclarecimento das Sagradas Escrituras. O tema hoje é arrebatamento. É um tema pouco ouvido, pouco ensinado nos púlpitos das nossas igrejas. A teologia vigente fala a respeito do arrebatamento de uma forma que ele ocorre em duas instâncias e que também haverá salvação após o arrebatamento. Mas é isso que a Bíblia Sagrada nos esclarece, é isso que as páginas bíblicas demonstram, para nós. Paulo escreve aos Tessalonicenses falando a respeito desse arrebatamento, e ele diz que de maneira nenhuma nós que estamos vivos vamos preceder aqueles que já morreram com Cristo. Antes, esses que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estamos em Cristo seremos transformados em um corpo glorioso para nos encontrar com Ele nos ares. Veja bem, eu quero afirmar aqui para os amados irmãos que não há salvação após o arrebatamento, porque o arrebatamento ocorrerá no último dia, e não haverá dia após esse último, porque se chama último. Simples assim. É engraçado, mas veja bem que há uma passagem bíblica que a irmã de Lázaro, quando ele falece e Jesus demora 4 dias para vir, Jesus fala para ela que ele havia de ressuscitar. E ela diz para Jesus: Senhor, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Bem, havia um entendimento então de que ocorreria uma ressurreição no último dia. Os profetas falaram a respeito desse dia, mas não vou usar os textos proféticos hoje. Nós temos um texto também em João que Jesus está dizendo que não se perderia nenhum daqueles ao qual o Pai lhe dera, mas que eles seriam ressuscitados no último dia. Veja, essa ressurreição está falando de um último dia. O texto que eu quero aplicar é 2 Pedro, capítulo 3, que diz assim, que o Senhor, viria e julgaria, e os elementos celestiais ardendo em fogo se derreteriam, e haveriam diversas catástrofes mencionadas no texto, que são também apresentadas no livro de Apocalipse, que também são ditas, no livro de Coríntios, 1 Coríntios 15, que diz que ao som da trombeta, que trombeta é essa? Esta trombeta é a última trombeta de Apocalipse, das 7, a última trombeta, vai reunir o povo de Deus para se encontrar com eles. Também um outro fator pesa nesse sentido, porque arrebatando o Senhor a igreja, Apocalipse 20, arrebatando o Senhor a igreja, nessa vinda ele irá fazer julgamento ao anticristo, que não se manifestará, antes do período da tribulação, mas nesse período de tribulação, o qual a igreja está presente, ainda não foi arrebatada, ele tomará o controle. Esta é a última chavuim de Daniel. No meio da semana dessa última chavuim, são semanas de anos, 49 anos mais um, que é o ano de jubileu, e então ele cessa esse acordo de paz, e cessando esse acordo, desencadeia uma série de guerras e de perseguição direta à igreja. Bem,
esse último dia, vindo o Senhor, arrebatando a sua igreja, livrando ela das mãos, né, do anticristo e da besta, ele tomará a besta e o anticristo, o falso profeta, e vai lançá-los no lago de fogo. No lago de fogo. Apocalipse 20. Veja que na vinda do Senhor Jesus para arrebatar a igreja, ele vai realizar juízo sobre a besta e o falso profeta. Todos os ímpios receberão juízo naquele instante. Aquelas catástrofes serão as catástrofes de destruição da vida em todo o planeta Terra. E então, por isso há um texto dizendo que haverá novos céus e nova terra, porque este, como 2 Pedro 3 declara, né, nos dias de Noé foram reservados, né, para o dilúvio, e este agora está reservado para o fogo. E essas estrelas que cairão sobre a terra, né, e a Bíblia fala no livro de Apocalipse sobre essas catástrofes naturais que ocorrerão, terremotos e maremotos, e também quedas, né, de meteoros ardendo em chama. Esse dia será o último dia. Não haverá dia depois desse. Né? Será aniquilado todo o ímpio, todo aquele que não alcançou salvação em Cristo, que o seu nome não está no livro da vida. Ele receberá juízo nesse dia. E que juízo é esse? O juízo de não ter recebido a ressurreição e não ter recebido o arrebatamento, né? Não ter passado pelo arrebatamento. Então sobre eles pesarão a segunda morte, e essa segunda morte, todos estes, né, passarão por ela. Todos que não estão inscritos no livro da vida passará pela segunda morte, e essa segunda morte é ser lançado no lago de fogo. Então não haverá segunda chance. Todos que se encontram com suas vestes lavadas e remidos no sangue do Cordeiro, estes alcançarão o arrebatamento, e estes, né, serão salvos e terão seus nomes, né, arrolados nos céus para habitar a Jerusalém celestial. Mas todo aquele que não se encontra no livro da vida, que não alcança o arrebatamento, não há para ele uma segunda chance, né? No arrebatamento, no último dia da humanidade, haverá uma aniquilação total de todo ser vivo, né, neste planeta. E então, só então, né, depois de 1000 anos, que a terra estará em repouso, Satanás será preso nesse instante do arrebatamento, né, por 1000 anos, e aí a igreja sobe com o Senhor e vai estar com o Senhor por estes 1000 anos. Durante esse período, né, a terra vai se restituir, né, vai se restituir de toda a degradação causada, né, pelo ser humano e ocasionada também pelas catástrofes do Apocalipse. E quando a igreja vir e o Senhor ressuscitar, né, os ímpios para juízo, então Satanás será solto e vai arregimentar todas essas nações ímpias, e eles se levantarão, né, para marcharem contra o povo de Deus e contra Jerusalém celestial, onde o povo de Deus, a igreja, aqueles que foram arrebatados, estarão com o Senhor e virão com ele para o juízo dos ímpios, porque nós, a igreja, iremos julgar, né, toda a iniquidade do ser humano. Então, nesse instante, Satanás vai arregimentar este povo, essas nações de ímpios, né, contra a igreja, contra o Senhor, né, contra o arraial dos santos, e aí Deus enviará fogo do céu e consumirá Satanás
e o lançará também no lago de fogo. E todos os ímpios passarão pelo juízo, né, do tribunal de Cristo, onde todo que não foi encontrado no livro da vida, que não se achou no arrebatamento da igreja, será lançado também no lago de fogo. Então, a Bíblia está cheia de evidências de que o arrebatamento será em uma só instância e não haverá oportunidade depois deste arrebatamento, porque este será o último dia, onde o juízo de Deus pesará sobre todo o homem iníquo e sobre toda a iniquidade humana. A Bíblia diz assim, e por isso creio assim, e nós devemos examinar com mais profundidade para podermos compreender as verdades bíblicas. Então, você que ainda não fez a sua decisão por Cristo, ou vive em uma dubiedade de vida, né, dentro de uma instituição, achando que isso irá te prestar algum favor, cuidado, cuidado, porque o juízo de Deus virá, e ele virá, como declara o profeta, sem demora. Inscreva-se no nosso canal, coloque o seu like aí, se gostou dos nossos vídeos, e nos incentiva a produzir conteúdos que traga esclarecimento, né, a mais vidas, né, desejosas da verdade bíblica, assim como ela está descrita, assim como a sã doutrina foi transmitida à Igreja do Senhor. Obrigado e a paz do Senhor a todos.